Seja bem-vindo ao Barocast, realização HS Technology. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Barocast, o seu podcast que fala sobre baropodometria. Hoje estamos aqui com a Érica Queiroz. A Érica é fisioterapeuta com especialização em aparelho locomotor do esporte e em fisiologia e biomecânica do aparelho locomotor. Mestre em Ciências do Esporte e atualmente faz doutorado em Ciências da Reabilitação. Área de atuação profissional e investigação são fisioterapia esportiva e traumato-ortopédica, biomecânica dos pés e pé de pessoas com diabetes e biomecânica da corrida. Olá, Érica, seja bem-vinda ao Barocast. Olá, Bruna, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, Érica, vamos bater um bate-papo então. Para iniciar, vou começar perguntando para você como que foi a sua trajetória profissional, como que você entrou nessa área? Certo. Bruna, como você bem falou, eu sou fisioterapeuta e aí eu fiquei algum tempo na minha carreira, mais ou menos 8 anos na área de fisioterapia do esporte. E aí depois resolvi mudar, fazer transição de carreira dentro da própria carreira e fui para a área das doenças crônicas, e na qual hoje eu atuo, que são com pessoas com diabetes, né? Então, a gente trabalha na reabilitação, avaliação e reabilitação do pé e tornozelo de pessoas com neuropatia diabética. Então, essa é a pequena trajetória. Legal. Enfim, como eu falei ali, você tem bastante especializações, bastante coisas aí que você gosta de estudar, enfim, que você faz. Mas hoje eu queria trazer esse assunto que eu acho bem importante, né? Que é as pessoas com pés diabéticos, né? Para começar falando desse assunto, conta pra gente o que são os pés diabéticos. Certo. A neuropatia diabética é um nome científico, né, técnico, mas é popularmente chamado de pé diabético. Então, o pé diabético são essas alterações, tanto sensitivas quanto motoras, que tem na extremidade das pessoas que têm diabetes. Aí eu falo de mão e pé. Especificamente, eu trabalho com o pé, mas também a mão é muito importante a gente lembrar que isso pode acontecer na mão. Mas com o pé, como a gente tem pouca visão do pé, né? A mão aqui, se machucar, a gente consegue olhar, tratar, mas o pé coloca dentro de um sapato e tá tudo bem. Tem manifestações importantes que acontecem e que podem ter um desfecho que a gente não gostaria, que são as amputações, né? Então, a neuropatia diabética, ou pé diabético, né, como é conhecido, nada mais é do que essas alterações, tanto na questão motora do movimento e na sensibilidade do pé. E o problema disso é que essas alterações, elas podem causar as úlceras, né, as feridas, a gente chama de úlcera. E que uma úlcera não tratada pode gerar uma amputação. Toda úlcera vai infeccionar e gerar uma amputação? Não vai acontecer. Mas aí a gente, dentro da fisioterapia, trabalha na prevenção, para não acontecer a úlcera, para não gerar a úlcera. Entendi, perfeito. Existe alguma forma que a gente pode prevenir isso? Ter alguns cuidados que a gente pode ter com essa pessoa com diabetes? Certo, ótima pergunta. Tem muitos cuidados. Dentro do que a gente trabalha na prevenção, o foco é prevenir fatores de risco para o desenvolvimento de úlcera. Então, só para a gente ir de trás para frente. A amputação é o desfecho que a gente não quer, né? Só que ele acontece a partir de uma úlcera, estou indo de trás para frente. E como que eu faço para não acontecer a úlcera? Aí são os fatores de risco para o desenvolvimento de úlcera. Quais são esses fatores? Então, calosidade, ter calo é um fator de risco para o desenvolvimento de úlcera. Então, a gente tem que evitar o calo. Rachaduras, né, são fatores de risco para o desenvolvimento de úlcera, então temos que evitar a rachadura. Então, o pé de uma pessoa com diabetes, normalmente ele é um pé, tem essa alteração tegumentar também, né, do tecido da pele, então uma pele mais seca, então tem que hidratar, porque senão pode ter rachadura. Micoses, frieira entre os dedos também é fator de risco para o desenvolvimento de úlcera, então é um pé que lavou, tomou banho, tem que secar bem entre os dedos, porque a umidade ali entre os dedos pode também gerar uma frieira que pode causar úlcera. Outro fator de risco são o corte das unhas, porque unhas encravadas podem virar uma ferida, infeccionar e gerar, e aí causar uma amputação. Então, tem que saber cortar a unha direitinho.
Então, esses são fatores de risco que a gente trabalha para que não aconteça, porque o desfecho desses fatores de risco é a úlcera, é a ferida. E aí tem alguns cuidados, né? Falando de cuidados, até citei alguns, né? Então, um dos cuidados é cortar a unha quadrada, porque a unha quadrada não vai encravar. Outro fator de risco, outro cuidado é hidratar bem a pele. Eu fui falando, mas um que não está dentro desses, mas que é importante, como você bem falou, é a cor da meia. A gente tem que falar, nossa, olha, pessoas com diabetes têm que usar meia branca. É importante lembrar, Bruna, a Federação Internacional de Pé Diabético, a Confederação, ela fala que, na verdade, é o Grupo Internacional de Cuidados do Pé Diabético, esse é o nome traduzido para o português. Eles falam que pessoas com diabetes têm que usar meia de algodão. Então, falando de meia, tem que ser meia de algodão, porque ela consegue absorver o calor, porque meia sintética acaba ficando aquela área muito úmida. E como eu falei, a umidade pode causar frieira, tá? Então, meia é de algodão. E quando é meia de algodão, a gente pede para que seja meia branca, porque as pessoas gostam de usar meia preta, né? Porque é mais fácil, enfim. Só que se tiver uma ferida no pé, na meia preta, o sangue não dá para ver, porque é preto, vermelho não vai dar. Se tiver de meia branca, logo você tirou a meia e viu, nossa, tem sangue na minha meia. Se tem sangue, tem algum corte, alguma ferida, e aí você consegue tratar. Então, eu sempre falo que, gente, é uma coisa bem simples, mas meia branca é muito importante para as pessoas com neuropatia diabética ou pé diabético. É uma coisa que, assim, é tão simples, né? Mas que resolve tanto, tipo... Resolve. Eu tenho um caso de um paciente que foi exatamente isso. Ele sempre usou meia sintética, porque usava sapato social, e marrom ou preta, porque é homem, né, com a calça. Eu falei, olha, a gente vai ter que optar, e é bom, é importante, porque ele já tinha uma perda de sensibilidade muito grande, ele realmente não sentia mais o pé, pode entrar um prego que ele não vai sentir. E aí não foi nem ele que percebeu a meia, já foi a esposa, quando foi lavar a roupa, viu que a meia estava suja, falou, o que está acontecendo? E aí conseguiu ver que tinha uma ferida, ele amputou o quinto dedo, infelizmente, porque demorou, né? Foi 2, 3 dias depois, se eu não me engano, que acabou descobrindo na meia, que estava com sangue. E até porque também é importante, gente, eu falar que a família tem que estar envolvida nesse aspecto, porque algumas pessoas com neuropatia diabética também têm retinopatia, então tem problema na visão. E aí também é mais difícil. Então, se a família está ciente também, a própria família já fala, o filho pequeno, pai, deixa eu ver sua meia. E já veio, pronto, está tudo certo. Então, esse paciente é um caso de que a meia foi um fator importante, aí ele acabou indo para uma amputação, mas poderia ter sido pior, ele amputou um quinto dedo, né? Então, é um caso mais leve, mas não tinha o que fazer. Acho que falando dessa doença, qualquer cuidado é pouco, né? Porque Exato. é muito séria, né? É séria e depende muito do paciente. A gente chama isso na literatura de self-management. É o paciente gerenciar a sua doença. Porque as pessoas com diabetes, elas já têm que ter esse gerenciamento, né? Em alguma literatura chama de autocuidado, outras chama de autogerenciamento. Tem uma diferença, mas acho que a gente não precisa atentar a isso. Mas nesse autogerenciamento ou autocuidado, ele já tem que saber o que pode comer, o que não pode comer, a hora que tem que aplicar insulina, a hora que não, quantas unidades de insulina, se vai ser a rápida, se não vai ser. Então, ele já tem isso. Mas os cuidados com os pés não é tão divulgado quanto o cuidado com a alimentação e o uso do medicamento ou da insulina, né? E aí a gente está nessa briga mesmo, nessa batalha, que eu acho que é uma batalha social mesmo, de mostrar a importância de uma meia branca, a importância de secar entre os dedos, a importância de de hidratar o pé, passar creme nos pés e assim sucessivamente. Porque aí a gente realmente não chega nesse desfecho, que o número de amputações no Brasil é altíssimo e tem um custo para a saúde pública também altíssimo, que dá para ser evitado. Tem casos que a gente sabe que não vai ter como, mas tem casos que sim. Que a paciente fala, nossa, era só uma rachadura aqui no meu calcanhar, e aí acabou virando uma amputação. Poxa, sim. Já de antemão agradeço, então, pela sua participação, porque esse assunto, realmente, eu sempre quis trazer ele aqui no BaroCast, e é um assunto bem legal, bem importante, e trazer uma pessoa aí que sabe do que está falando é super importante, realmente, para levantar essa bandeira, né? Sim. A gente está fazendo um bem social importante. Perfeito. Érica, você avalia, então, os pés diabéticos no BaroScan, né? Conta pra gente como que é essa avaliação. Sim. A baropodometria, de um modo geral, né? Eu faço uso do BaroScan.
A baropodometria, ela é uma das variáveis mais importantes para esta população. Por quê? Porque a gente já sabe, já é definido na literatura, já tem alguns anos, inclusive saiu agora uma revisão sistemática de 2022 mostrando que aumento da pressão plantar é um dos maiores indicadores de úlcera, né? Então, se a gente sabe que a pressão plantar daquele paciente, cliente ou usuário está aumentada, ele pode ter uma predisposição a ter úlceras. Então, é uma variável assim, o que eu vou avaliar de uma pessoa com neuropatia diabética? Além da expressão clínica, né, isso que eu falei, ver se tem calosidade, ver se tem hiperkeratose, né, que é essa pele quase virando um calo, se tem o próprio calo, se tem a unha encravada. Outra variável importantíssima é a pressão plantar. E aí, dentro da pressão plantar, a gente consegue ter recursos, tanto de offload, calçado, ou até exercício, fortalecimento, reabilitação dos pés, com o uso de recursos fisioterapêuticos, para melhorar essa pressão plantar, né? Então, a pressão plantar, eu diria que é a primordial avaliação desta população, depois da inspeção clínica. Uhum. E você consegue avaliar a pessoa com diabetes antes e depois? Ou qual que é mais importante? Talvez uma prevenção nisso, ou até um acompanhamento, né? Não sei como seria. Sim, sim. A gente trabalha das duas formas. A prevenção é o nosso carro-chefe, porque é isso que a gente quer evitar, a úlcera. E um calo vira úlcera. E um calo vem de aumento de pressão plantar. Pronto. Eu sempre gosto de ir de trás para frente, porque eu acho que faço o acompanhamento do que é o desfecho que eu não quero chegar e como eu posso caminhar para trás para isso não acontecer. Mas, então, na prevenção, o que a gente faz? A gente avalia o paciente, vê que já tem algum aumento do que é o threshold, né, o parâmetro normal. A gente já vê que tem um aumento de pressão normalmente, tá? Pode ter exceções, mas normalmente pessoas com neuropatia diabética, esse aumento da pressão vai estar na região do antepé, metatarso e dedos. Então, já vejo que tem um aumento e já trabalho uma prevenção. O que seria isso? Pode ser um sapato que aumente a propulsão dele, para ele ficar menos tempo pressionando naquele espaço. Pode ser uma palmilha que redistribua, que eu consiga colocar aí uma pressão um pouquinho lá para retropé ou para mediopé. Isso trabalhando na prevenção. Além dos exercícios de fortalecimento, que a gente já tem evidência na literatura, que fazer exercício de fortalecimento para o pé melhora a área de contato e melhora o pico de pressão. Quando eu falo melhora, diminui o pico de pressão, tá? Então, a gente já tem algumas poucas evidências, mas a gente já tem sobre isso. Então, eu consigo fazer eu consigo, a partir de perceber que eu já tenho um aumento de pressão em alguma área, eu posso nem ter calosidade ainda, ou calo, mas eu já consigo fazer uma intervenção, porque eu estou com uma avaliação que está quantificando para mim que eu tenho um aumento de pressão. Então, aí eu trabalho na prevenção, né? Depois disso, eu consigo trabalhar no próprio processo de reabilitação daquela área. Então, eu sei que o paciente tem calo na região do primeiro metatarso, que é embaixo do dedão, né, do pé. Uhum. Se já tem um calo ali, eu já sei que tem aumento de pressão. Eu não preciso quantificar. Mas, se eu vou trabalhar naquela região, é importante eu saber quanto para saber se o meu recurso terapêutico, seja exercício de fortalecimento, seja palmilha, seja sapato offload, se realmente está melhorando aquela pressão naquela área. Então, serve para prevenção, como diagnóstico, né, de algo, e também serve para acompanhamento mesmo, e para prognóstico também, né? Eu falo que você tem pressão aumentada, eu tenho lá os meus recursos que eu vou utilizar, tanto a gente da fisioterapia como a enfermagem também pode utilizar esse recurso, com os recursos que elas têm também, e depois eu dou um prognóstico. Olha, realmente a gente conseguiu, dentro dessa terapêutica, melhorar a pressão, que aqui era de, 30 kPa, e diminuiu, 300 kPa para 120, aí, que a gente considera interessante nessa região. Então, dá para trabalhar com tudo. E esse acompanhamento quantitativo, porque pressão plantar são valores, né? Eu tenho um valor em quilopascal, enfim, depende da medida que eu utilizo o quilopascal. Então, esse valor, ele me diz se a minha terapêutica está ou não melhorando aquela condição, né?
Perfeito, legal. E você faz avaliações estáticas e dinâmicas com essa pessoa com pré-diabética? Sim, sim. A gente faz a avaliação estática. Na avaliação estática, eu confesso que na minha prática, eu uso mais para ver a forma do pé, para ver arco plantar, para identificar alguma deformidade. Claro que a gente identifica um aumento da pressão estática, né? Mas eu também uso o recurso da dinâmica, até porque eu, como um dos recursos para essa população, na minha atuação, Érica, é fortalecimento dos intrínsecos do pé, eu preciso saber como que eu estou distribuindo essa pressão depois de um programa de fortalecimento. Para você ter uma ideia, Bruna, a literatura mostra para a gente que a atrofia e a perda de força muscular dos músculos intrínsecos do pé, que são esses que vão manter o pé, o arco do pé, que vão deixar com que eu não tenha deformidades nesse pé, ela é antes, a atrofia, a perda de força é antes do que dos extrínsecos do pé, do que os músculos que vão movimentar o tornozelo e o dedão, o hálux. Então, quando eu já vejo aquela pessoa com diabetes, eu gosto muito de falar isso, Bruna. Você tem alguém com diabetes em casa? Tenho. Essa pessoa tem neuropatia? Não sei, porque o diagnóstico de neuropatia diabética ele é tardio, tá? O que é muito triste, mas é mundial isso, e no Brasil ainda é um pouquinho mais difícil. A pessoa que tem neuropatia diabética na sua casa, que tem diabetes na sua casa, ela anda arrastando o chinelo? Nossa, eu sempre falo, a minha avó, os meus alunos falam muito, a minha avó anda arrastando o chinelo. O meu pai, nossa, eu falo para ele, levanta esse pé, fica fazendo muito barulho. Quando eu não levanto o pé, já é o músculo aqui da perna, né? Da região anterior da perna, tibial anterior, flexor longo do hálux, do dedão, que já está fraco. Só que a literatura mostra pra gente que antes desse músculo estar fraco, os de dentro do pé, os que movem o pé, os que mantêm o pé, o que na hora que eu vou rolar o pé, mantém uma força para que eu não tenha pressão aumentada, para que eu não tenha desabamento do ar, esses já perderam a força. Né? Então é algo que a gente, quando vê, já lá dentro mesmo já está maior. E como que eu sei que músculos no pé estão com uma atrofia? Tem uma expressão clínica, né? Claro, visual, dá para fazer teste de força, mas se eu tenho um aumento de pressão plantar, eu já sei que tem alguma alteração ali dentro daqueles músculos que não estão conseguindo manter essa forma do pé durante a marcha. Então, por isso é muito importante a avaliação dinâmica. Eu utilizo muito para realmente ver se eu tenho alguns fatores depois de um programa de exercício que melhoraram esse rolamento do pé, e eu só vejo isso na baropodometria dinâmica, não tem como ver em outro momento, em outro equipamento, né, fora a cinemática. E também vejo se durante a pressão, durante a marcha, né, que é o movimento mais importante, se eu tenho algum ponto de pressão que eu tenho que fazer algum recurso, como palmilho, uma órtese, para redistribuir essa pressão durante a marcha. Então, a gente faz as duas. A estática, muito pensando nessa área de contato do pé, porque quanto maior, melhor. E às vezes pé com deformidades ou pé com atrofia tem pouca área de contato, é aquele pé muito cavo que o médio pé nem encosta no solo, então é na avaliação estática que a gente consegue identificar. E na dinâmica, né, quando eu preciso do recurso muscular para realizar o movimento, se tem alguma alteração no qual a pressão plantar me indica que eu posso utilizar algum recurso de órtese para esse paciente. Legal. Érica, já que você contou aí para a gente como que você utiliza a plataforma, né, já contou uma questão aí de caso também, mas se puder contar mais algum caso que você tenha, qual foi o resultado da análise, né, no baropodômetro, fala aí para a gente. Certo. A gente tem feito uma parceria muito importante com as enfermeiras, né? Porque a podiatria, ela é da enfermagem, ela é um ramo da enfermagem, então a gente tem as enfermeiras que trabalham com esses pacientes do podiatria ou cuidado com os pés, né? Do cuidado com os pés. E aí, como elas têm muito acesso a esses pacientes, mais do que a fisioterapia, até porque a fisioterapia ainda precisa realmente se estabelecer nessa área, mesmo a gente tendo há 20 anos já a evidência que tem alterações musculoesqueléticas importantes, a gente tem trabalhado mais agora com o pé de Charcot, vendo esse aumento da pressão plantar no médio pé, que é uma característica do pé de Charcot, que não é uma característica de nós, que não temos essa alteração no pé, então a gente tem pouco contato do médio pé, essas pessoas já têm um contato maior.
Então, a gente tem casos, agora, recentemente, a gente avaliou um pé de Charcot, que de um lado já é um pé bem estabelecido, que a gente não tem muito recurso, mas do outro, que a gente já viu que tem um aumento do médio pé, da área de contato do médio pé, então, trabalhar um recurso ali de sapato, calçado específico e fortalecimento para não progredir esse pé de Charcot, né? A gente sabe que às vezes não vai, a progressão vai para o processo cirúrgico, não tem jeito, mas a gente trabalhou com isso. Outro caso bem importante que a gente não é a experiência clínica mesmo, tá? Não é nada da ciência, enfim. A gente tem um paciente que ele teve amputação do segundo e do terceiro dedo. Então, ele só tem o primeiro dedo, que é o alce, o quarto e o quinto, né? Os dois últimos. Uhum. E aí, nós fizemos uma órtese de substituição desses... e o que a gente observava? Que ele tinha muita hiperkeratose nessa região do metatarso, né? Antes dos dedos, onde tinha a amputação, né? Na região do segundo e do terceiro dedo. Uhum. E a gente fez uma órtese, né? Para alívio da pressão e para a substituição do espaço. Então, é uma órtese que ela coloca ali um espaço onde deveria ter o dedo e não tem, até para evitar a deformidade dos outros dedos. Mas o que a gente percebeu? Que esse paciente, a hiperkeratose, que é essa calosidade na região que não tinha os dedos, ela diminuiu. E a hiperkeratose, ela acontece por aumento de pressão plantar, né? Uhum. E aí agora o nosso passo vai ser fazer realmente a avaliação desse paciente com e sem a órtese e ver se a gente consegue realmente quantificar essa alteração. Porque clinicamente a gente viu que teve uma melhora, ele não está apresentando mais calosidade nessa região, mas agora para quantificar mesmo é um caso que aí quando eu tiver o resultado eu te mando e você mostra aí nas redes do Baroscan, porque a gente vai fazer a avaliação com o Baroscan. Oh, legal, muito bom. Você já falou um pouco aí, né, da importância que você considera, né, de avaliar os pés diabéticos na baropodometria, mas se você puder explanar um pouco mais, qual a importância que você considera dessa avaliação, dessa mensuração, né, que a gente consegue ter dos pés diabéticos no Baroscan? Sim, acho que vale muito a pena a gente reforçar. Então, quando a gente pensa na baropodometria, lembrando sempre que aumento de pressão plantar é um fator de risco para essa população. Risco de quê? De formação de calo. Para eu te dar uma informação, Bruna, e para todo mundo que vai ouvir a gente, que agora eu só tenho você aqui, mas o calo, ele é um fator de mortalidade para pessoas com diabetes superior ao câncer de mama, igual ou superior, parece que é igual, agora ao câncer de mama para mulheres. Então, é uma informação, grave. Ter calo numa pessoa com neuropatia diabética, com diabetes e neuropatia, que normalmente é quem tem neuropatia, ter um calo é um fator de mortalidade, é um risco de mortalidade alto, tá? Uhum. Então, e só tem como saber se a pressão está aumentada para gerar calosidade com a baropodometria, né? Então, a importância de você mensurar quanto aquela pressão está aumentada, trabalhar na prevenção, com recursos que não deixem essa pressão aumentar mais e mais, porque aí, com o passar do tempo, a atrofia muscular, isso vai aumentando, é muito importante. Então, eu falaria para você que a baropodometria ela é importante para essa população para a gente prevenir a formação de calosidades de calo. Mas depois disso, depois do recurso, é para você realmente saber se você já pode dar alta para o paciente, se tem algum momento que você, às vezes, até pode, Bruna, acontece da gente, a pressão plantar está aumentada aqui na região do quinto metatarso, né, que é embaixo do quinto dedo, do último dedinho. Nossa, a pressão plantar está aumentada aqui. Vou fazer um recurso, né, uma palmilha ou até uma órtese, para tentar redistribuir, e aí às vezes você percebe que aumentou em outro local que você não gostaria, então também tem que rever a terapêutica. Então, é como se ficar acompanhando a pressão plantar desses pacientes é muito importante, porque é o que norteia mesmo o seu tratamento. Então, eu falaria que mais uma vez, se eu puder deixar a frase de que pressão plantar aumentada para esta população é um fator de risco grave, já é a mensagem principal e só tem como saber pressão plantar pela baropodometria, né? Então, aí tem que ter o recurso mesmo do equipamento. Legal, muito bom. Porque, às vezes, assim, né, igual você falou, tem algumas avaliações, né, que, claro, a prática clínica é importante e imprescindível,
Mas tem coisas que a olho você realmente não consegue ver e você precisa de recursos, né? Porque a tecnologia, ela está aqui para auxiliar, né? Não é para atrapalhar, nem para substituir de forma alguma, mas é para auxiliar, sabe? Eu acho que é essa mensagem que a gente tem que passar também, com certeza. E no fim, quem vai ganhar é o paciente, cliente, usuário, né? Ou seja, a sociedade é que vai ganhar com toda essa tecnologia, né? E é isso, porque se a gente tem a tecnologia, né, às nossas mãos, vamos utilizar, porque quem vai ganhar realmente é a população, é a sociedade. Perfeito. Érica, você realizou aí um curso sobre pé diabéticos, né? Conta um pouco sobre esse curso para a gente. Sim, sim. A gente tem feito algumas turmas desse curso, chama Cuidados Avançados com o Pé Diabético. E um dos temas, tem vários temas, um dos temas as alterações musculoesqueléticas, né, no qual eu sou responsável por essa parte. Sou eu e umas 2 enfermeiras, tá? Referência na área. E aí a questão da musculoesquelética, eu falo de todas as alterações do movimento, das amplitudes articulares, das deformidades. E a mais importante, né, que eu considero uma das mais importantes, é a pressão plantar. Então, a gente vem trabalhando, né, nessa formação de enfermeiros que consigam identificar esses fatores de pressão plantar, porque a avaliação clínica delas é muito bem estabelecida, que a gente também, enquanto na fisioterapia, trabalha, mas falta um pouco ainda dessa proximidade com a pressão plantar. Então, a gente está nesse objetivo de formar profissionais da enfermagem com habilidades e competências necessárias para identificar o aumento de pressão, fazer essa avaliação, saber o que extrair de uma avaliação de baropodometria. Então, a gente vem com várias turmas. A gente teve agora uma recente, vai ter agora em agosto também uma que já fechou, mas essa formação ela vai continuar. Isso muito porque a gente percebe essa necessidade, né, das profissionais da enfermagem, as enfermeiras, os enfermeiros, utilizarem também esse recurso no tratamento das pessoas com neuropatia diabética. Legal, muito importante. Aliás, o nosso papo inteiro foi muito importante. Agradeço muito, Érica, a sua disponibilidade aí de tempo, por passar um pouco dessa sua experiência, né, para a gente aqui. Para quem quiser te seguir, deixa aí suas redes, seu curso, se, enfim, vai ter novas turmas também, como as pessoas conseguem te encontrar aí, para saber mais informações. Certo. Bruna, então a rede social, o Instagram é fisio.ericaqueiroz10. O Érica é com C, o Queiroz é com Z. Lá eu faço alguns posts, falo sobre neuropatia diabética, que é realmente a linha agora de trabalho que eu estou mais atuando. Lá também tem informações sobre o curso, a gente vai ter uma turma agora na primeira semana de agosto, então quem quiser informações é só mandar uma mensagem, tá? Eu direciono também para as enfermeiras que organizam o curso, que é a Maria e a Mariana, elas também estão lá no meu Instagram, depois eu faço um postzinho das 3 e deixo lá bem em destaque. Então pode procurar por lá. Pelas redes sociais pode procurar por lá, qualquer coisa, meu e-mail também é fácil, é o mesmo meu Instagram, ericaqueiroz10, só que é @yahoo.com.br, então pode mandar um e-mail também. Fico à disposição e quero também agradecer por estar aqui, eu fico muito feliz de ver a empresa preocupada também com essa população, né, que eu sei que vocês têm uma larga experiência com isso, mas de estar aqui publicamente falando sobre isso, e não só ali nos bastidores, fazendo tecnologia para quem trabalha, mas expandindo a informação, né? Acho isso muito importante. Então, eu quero parabenizar pela iniciativa e agradecer o convite. Fiquei muito honrada e muito feliz de estar aqui e falando de uma coisa que eu amo e que realmente eu trabalho, então eu consigo realmente auxiliar um pouquinho. E também não vou deixar de agradecer o apoio, vocês que apoiam a gente nessa formação, né? Quando eu entrei em contato sobre a plataforma, como vocês poderiam apoiar a gente para fazer esse curso para um público que ainda não tem tanto acesso, né? Eu posso até estar equivocada, Bruna, não sei se você pode me corrigir, mas normalmente é o profissional da fisioterapia, da educação física que tem mais acesso a vocês. Então, essa expansão para a enfermagem, então, vocês estiveram junto com a gente, a gente apoia. Então, eu quero muito agradecer também a Bariscamp pelo apoio nessa formação, que aí a gente realmente vai ter agora uma linha de profissionais que vai entender que esse é mais um recurso e que é um recurso importantíssimo, que é a avaliação da pressão plantar pela baropodometria.
Legal, Érica, muito obrigada mesmo. A gente que agradece você também por continuar divulgando falando mais sobre essa doença, né? Que uma coisa bem grave e importante ser dita. E estamos sempre aqui à disposição, sempre que precisar também da gente, como parceira, a gente está disponível, tá bom? Sigam o Bariscan nas redes sociais também, pessoal, é Bariscan BR, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E esse foi o BaroCast, realização HS Technology.